Fiquei espantada, sofri. Carmen? Carmen tinha feito aquilo comigo? Naquele momento terminou a fase exaltante de meu sucesso. Em poucos segundos, a culpa por ter negligenciado Ima se somou ao medo de que, por vias legais, tudo me fosse tirado: alegria, prestígio, dinheiro. Senti vergonha de mim, de minhas aspirações. Disse a Lila que queria falar imediatamente com Carmen, mas ela me desaconselhou a isso. E tive a impressão de que ela sabia mais do que me contara, mas mesmo assim fui procurá-la. Primeiro passei na bomba de gasolina, mas Carmen não estava. Roberto me tratou com evidente constrangimento. Não mencionou o processo, disse que a mulher tinha ido com os filhos a Aguilano, estavam na casa de uns parentes e ficaria lá por um tempo. Deixei-o ali plantado e corri à casa deles para ver se me falava a verdade. Mas Carmen de fato tinha ido, ou não abriu a porta para mim. Fazia muito calor. Passeei para me acalmar um pouco. Depois procurei Antônio. Não tinha dúvida de que ele sabia de alguma coisa. Pensei que seria difícil localizá-lo. Ele estava sempre circulando. Mas a mulher me disse que ele tinha ido ao barbeiro e de fato o encontrei ali. Perguntei se tinha ouvido falar das ações legais contra mim, e ele, em vez de me responder, começou a falar mal da escola. Disse que os professores implicavam com seus filhos, se queixavam de que falavam em alemão ou dialeto, mas o fato é que não os ensinavam o italiano. Depois, de modo inesperado, sussurrou: aproveitando para me despedir de você. Aonde você vai? Estou voltando para a Alemanha. Quando? Ainda não sei. E por que já está se despedindo? Você nunca está por aqui, nos vemos pouco. E você não me procura. Nem você. Por que está indo? Minha família não está bem aqui. Foi Michele que o mandou embora? Ele manda, eu obedeço. Então é ele que não quer mais que você fique aqui no bairro. Olhou as mãos, examinou-as bem. De vez em quando me volta o esgotamento nervoso, disse e passou a me falar de sua mãe, Melina, que não estava bem de cabeça. Vai deixá-la com Ada? Vou levá-la comigo, balbuciou. Ada já tem muitos problemas. Além disso, eu tenho a mesma constituição dela. Quero tê-la por perto de mim para ver como vou ser mais tarde. Ela sempre morou aqui e vai sofrer na Alemanha. Sofre-se em toda parte. Quer um conselho? Pelo modo que me olhava, entendi que tinha decidido atacar o ponto da questão. Sou todo ouvidos. Vá você também. Por quê? Porque Lina acredita que vocês duas juntas são imbatíveis, mas não é assim. E eu agora não posso mais ajudá-los. Ajudar em quê? Abanou a cabeça docemente. Os Solares estão furiosos. Viu como as pessoas voltaram aqui no bairro? Não. Ficou claro que eles não controlaram e não controlam mais os votos que controlavam antigamente. E daí? Lila conseguiu transferir muitos para os comunistas. E o que eu tenho a ver com isso? Marcelo e Michele veem Lila por trás de tudo, especialmente por trás de você. A denúncia existe e os advogados de Carmen são os advogados deles. Voltei para casa, não procurei Lila. Excluí a hipótese de que não soubesse nada das eleições, dos votos, dos Solar enfurecidos que estavam à espreita por trás de Carmen. Ela me comunicava as coisas a conta-gotas, segundo seus interesses. No entanto, resolvi telefonar para a editora. Contei ao diretor sobre a ação e sobre o que Antônio me relatara. Por enquanto, é só um rumor, disse a ele. Não há nada de concreto, mas estou muito preocupada. Ele tentou me tranquilizar, prometeu que faria uma consulta ao departamento jurídico e assim que estivesse com novidades me ligaria. E concluiu: por que você está tão agitada? Isso é bom para o livro. Para mim, não, pensei. Errei em tudo, não devia ter voltado para cá. Os dias passaram, a editora não se manifestou, mas recebi a notificação da denúncia em minha casa como uma punhalada. Li e fiquei boquiaberta. Carmen solicitava a mim e à editora a retirada de comércio do livro e um ressarcimento exorbitante por termos ofendido a memória de sua mãe, Josepina. Nunca tinha visto um papel que sintetizasse em si, no sobrescrito, no tipo de texto, nas decorações dos timbres e dos carimbos, a potência da lei. Descobri que aquilo que desde a adolescência até a da juventude nunca me vi impressionara, agora me aterrorizava. Desta vez, corri para Lila.
Quando lhe disse de que se tratava, ela reagiu, gafalhota. Você queria a lei. Aqui está a lei. O que é que eu vou fazer? Um escândalo. Como assim? Conte aos jornais o que está acontecendo. Você está doida. Antônio me disse que os advogados do Solares estão por trás de Carmen e não me venha dizer que você não sabia. Claro que eu sabia. Então por que você não me contou? Porque está vendo como você ficou nervosa? Mas não precisa se preocupar. Você tem medo da lei e os Solares têm medo de seu livro. Tenho medo é de que eles possam acabar comigo com todo o dinheiro que tenho. Mas você precisa justamente atacar o dinheiro deles. Escreva. Quanto mais escrever sobre as trapaças deles, mais vai comprometer seus negócios. Fiquei deprimida. Era isso que Lila pensava? Era esse o plano dela? Somente naquele momento compreendi com clareza que ela me atribuía a força que na infância atribuímos à outrora de mulherzinhas. Era por isso que quisera que todas as maneiras que eu voltasse a viver no bairro me retraí sem dizer nada. Fui para minha casa, liguei de novo para a editora. Torci para que o diretor estivesse fazendo alguma coisa, queria notícias que me acalmassem, mas não consegui falar com ele. No dia seguinte, foi ele quem me procurou. Anunciou-me com tom alegre que no Corriere della Sera havia um artigo seu, dele de próprio punho, que tratava do caso. Vá correndo comprá-lo, disse, e me fale o que achou. Fui à banca mais ansiosa que nunca. Lá estava de novo minha foto com Tina, desta vez em branco e preto. O processo era anunciado já no título e ela era considerado uma tentativa de amordaçar uma das raras escritoras corajosas, etc, etc. Não se mencionava o bairro, não se aludia ao solar. De modo bastante hábil, o artigo inseria o episódio no interior de um conflito que se dava em todo lugar, entre os resíduos medievais que impedem o país de se modernizar e o avanço irrefreável. Também no sul, no rejuvenescimento político e cultural. Era um texto breve, mas que defendia com eficácia, sobretudo no final, as razões da literatura ao distingui-las daquilo que chamava de lamentáveis rixas locais. Fiquei mais tranquila, tive a impressão de estar bem protegida. Telefonei para ele, elogiei muito o artigo, depois fui mostrar o jornal a Lila. Esperava que ela se entusiasmasse. Era o que eu achava que ela queria, uma demonstração da potência que me atribuía. Entretanto, falou secamente. Por que você deixou que esse sujeito escrevesse o artigo? Qual é o problema? A editora tomou partido. Ela vai tratar dessa barafunda. Me parece muito mais um fato positivo. Tudo conversa mole, Helena. Esse tal só está interessado em vender o livro. E isso não é bom? É bom, mas era você quem deveria ter escrito o artigo. Fiquei nervosa. Não consegui entender o que ela tinha em mente. Por quê? Porque você é inteligente e sabe das coisas. Lembra quando escreveu contra Bruno Socavo? Em vez de me deixar contente, aquela menção me aborreceu. Bruno estava morto e eu não gostava de recordar o que eu havia escrito. Era um rapaz de miolo mole que foi parar na rede dos Solares e quem sabe de quantas outras redes, já que acabou sendo assassinado. Não estava satisfeita de ter querelando com ele. Lila, eu disse, o artigo não era contra Bruno, era um texto sobre as condições de trabalho da fábrica. Eu sei. E daí? Você o fez pagar por isso e agora, que é uma pessoa ainda mais importante, pode fazer melhor. Os Solara não podem se esconder atrás de Carmen. Você tem que desmascarar os Solara. Eles não podem continuar mandando. Entendi porque ela havia desprezado o texto do diretor. Não lhe importava minimamente a liberdade de expressão e a batalha entre o atraso e a modernização. Ela só se interessava pelas lamentáveis rixas locais. Queria que agora, ali, eu contribuísse no combate contra as pessoas concretas, que desde a infância sabíamos bem quem eram. E falei: Lila, o Courrier não está nem aí para a Carmen, que se vendeu, nem para os Solares, que a compraram. Para sair em um grande jornal, um artigo precisa ter um significado mais amplo. Caso contrário, não o publicam. Sua expressão murchou. Carmen não se vendeu, disse. Continua sendo sua amiga e só moveu essa ação contra você por um motivo. Foi obrigada a isso. Não entendi. Me explique melhor. Sorriu para mim arrogante. Estava furiosa. Voltei a Roberto e pressionei até ele me dar o endereço dos parentes.
Depois, entrei em um carro com imã e fui em busca de Carmen. O calor era sufocante. Foi fácil encontrar um endereço. Os parentes moravam na periferia. Quem me atendeu foi uma mulher enorme que me disse de maneira rude que Carmen tinha voltado para Anápolis. Pouco convencida, peguei o caminho de volta ao lado de Ima, que protestava porque se dizia cansada, apesar de termos andado apenas uns 100 metros. Mas assim que virei a esquina para voltar ao carro, topei com Carmen, carregada de sacolas do mercado. Foi um instante, ela me viu e caiu no choro. Eu a abracei e Ima também quis fazer o mesmo. Então fomos a um bar com mesinhas à sombra e depois de ter brigado a menina a brincar em silêncio com suas bonecas, pedi que me explicasse a situação. Ela confirmou o que Lila me dissera. Tinha sido forçada a mover uma ação contra mim e me disse ainda a razão. Marcelo havia insinuado que sabia onde Pascoal estava escondido. Será possível? É possível. E você sabe onde ele está? Vacilou e fez sinal que sim. Disseram que quando quisessem o matariam. Tentei acalmá-la, disse-lhe que se o Solara de fato soubesse onde estava a pessoa que teria matado a mãe deles, já teriam acabado com ela tempos atrás. Então você acha que eles não sabem? Claro que não sabem, mas a essa altura, pelo bem do seu irmão, você só tem uma coisa a fazer. O quê? Dizer que, se ela queria salvar Pasquale, deveria entregá-lo à polícia. Não surtiu bom efeito. Ela se enferestou. Tentei explicar que era o único meio de protegê-lo de Solara, mas foi inútil. Percebi que minha proposta lhe soava como a pior das traições, algo bem mais grave que sua traição contra mim. Assim você vai ficar nas mãos dele, acrescentei. Lhes pediram que me denunciasse. Podem pedir qualquer outra coisa. Eu sou irmã dele, exclamou. Não é questão de amor de irmã, argumentei. Nesse caso, o amor de irmã causou um dano a mim. Com certeza não irá salvar Pasquale e pode acabar arrastando você também. Não houve jeito de convencê-la. Ao contrário, quanto mais discutíamos, mais eu ficava confusa. Então ela voltou a chorar. Ora se lamentava pelo que tinha feito comigo e me pedia perdão, ora se lamentava pelo que podia fazer ao irmão e se desesperava. Lembrei-me de como ela tinha sido na infância. Na época, jamais imaginaria que fosse capaz de uma fidelidade tão teimosa. Fui embora porque não estava em condições de consolá-la, porque Ima estava toda suada e eu temia que adoecesse de novo, porque não estava claro para mim o que eu pretendia dela. Queria que interrompesse a longa cumplicidade com Pasquale? Isso porque eu acreditava que era o mais justo? Queria que optasse pelo Estado e não pelo irmão? Por quê? Para livrá-las do solar e fazê-las retirar a queixa? Isso contava mais que sua angústia? Disse a ela. Faça o que achar melhor e lembre-se de que, de todo modo, não estou magoada com você. Mas nesse instante, Carmen teve um inesperado brilho de ira nos olhos. E por que você deveria estar magoada comigo? O que você perde com isso? Você está nos jornais, faz propaganda de si, vende mais. Não, Helena, você não devia falar assim. Me aconselhou a entregar a Pasquale à polícia. Cometeu um grande erro. Peguei o caminho de volta amargurada e já durante a viagem suspeitei que me equivocara em querer encontrá-la. Imaginei que agora ela mesma iria ao Solar a falar de minha visita e que eles a forçariam depois do artigo do Courrier a outras coisas e ações contra mim. Durante dias esperei por novos desastres, mas nada aconteceu. O artigo teve certo impacto. Os jornais napolitanos o reproduziram e amplificaram. Recebi telefonemas e cartas de apoio. As semanas passaram e me habituei à ideia de ter sido processada. Descobri que isso era comum a muitos que faziam o mesmo trabalho e estavam bem mais expostos que eu. O cotidiano prevaleceu. Evitei Lila por um tempo, fiquei atenta especialmente a não fazer movimentos errados. O livro não parava de vender. Em agosto, saí de férias para Santa Maria e achei que Lila e Enzo também alugariam uma casa na praia, mas depois desistiram por causa do trabalho e até me confiaram a Tina, com naturalidade. Entre os mil tormentos e afazeres daquele período, meu único prazer foi espiar um casal de leitores que estava com meu livro nas mãos, debaixo de um guarda-sol. No outono, as coisas ficaram ainda melhores. Ganhei um prêmio de certa importância que pagava ao vencedor um valor considerável e me senti ótima, hábil nas relações públicas, com perspectivas financeiras cada vez mais animadoras.
Mas a alegria não voltou mais, aquele espanto das primeiras semanas de sucesso. Sentia os dias como se a luz estivesse opaca e percebia à minha volta um mal-estar difuso. De uns tempos para cá, não havia noite em que Enzo não gritasse com Gennaro, algo raro e muito antes raríssimo. Às vezes, em que eu aparecia na Basic Side, encontrava Lila confabulando com Afonso, e se tentava me aproximar, ela me fazia sinal para esperar um instante com um gesto distraído. Comportava-se do mesmo modo quando falava com Carmen, que tinha voltado ao bairro, e com Antônio, que por razões obscuras havia adiado a partida indefinidamente. Era claro que as coisas ao redor de Lila estavam piorando, mas ela me mantinha de fora, e eu preferia ficar de fora. Depois houve dois episódios horríveis, um depois do outro. Lila descobriu por acaso que Gennaro estava com os braços cheios de furo. Pude ouvi-la gritando, como nunca havia feito antes. Atiçou Enzo, o impeliu a dar uma surra no filho. Eram dois homens robustos e se pegaram para valer. No dia seguinte, expulsou Rino da Pesquisade, apesar de Gennaro implorar que não demitisse o tio, jurando que não tinha sido ele quem o iniciara na heroína. Aquela tragédia abalou muito as meninas, sobretudo Dedê. Por que tia Lina trata o filho dela desse jeito? Porque ele fez uma coisa que não se pode fazer. Ele é adulto, pode fazer o que quiser, mas não algo que pode matá-lo. E por quê? A vida é dele, tem o direito de fazer o que quiser. Vocês não sabem o que é liberdade, nem mesmo tia Lila. Ela, Elsa e até Ima estavam estarrecidas com aquela erupção de gritos e de pragas que saía de sua adorada tia Lina. Genaro estava prisioneiro em casa e gritava o dia todo. Seu tio Rino desapareceu da Beskiside depois de ter arrebentado um aparelho muito caro, e todo o bairro ouviu suas imprecações. Certa noite, Pinute apareceu com os filhos e a mãe, suplicando a Lila que recontratasse o marido. Lila tratou as duas malíssimo. Os gritos e insultos chegaram com nitidez ao meu apartamento. Assim você não tira de mãos e pés amarrados ao solara, gritava Pinute em desespero. E Lila rebatia. Vocês merecem. Estou de saco cheio de me esforçar por vocês sem sequer o mínimo de gratidão. Mas isso foi pouco se comparado ao que ocorreu semanas depois. As águas já tinham se acalmado quando Lila passou a brigar com Afonso, que se tornara indispensável ao funcionamento da Basic Side, mas se comportava de maneira cada vez menos confiável. Faltava a importantes compromissos de trabalho e, quando estava presente, assumia atitudes embaraçosas, aparecia todo maquiado, falava de si no feminino. Mas naquela altura, Lila já havia desaparecido inteiramente de seus traços e a masculinidade, apesar de seus esforços, o estava reconquistando. Agora ia despontando em seu nariz, na testa, nos olhos, um pouco das feições do pai, Dom Aquile, tanto que ele mesmo estava triste com isso. O resultado é que parecia permanentemente em fuga do próprio corpo, que ia ficando mais pesado, e às vezes não se tinha notícias dele por dias seguidos. Quando reaparecia, estava quase sempre com sinais de espancamento. Retomava o trabalho, mas sem nenhum interesse. Depois, um dia, desapareceu definitivamente. Lila e Enzo procuraram por toda parte, sem sucesso. O corpo foi encontrado dias mais tarde na praia. Tinha sido assassinado a pauladas, quem sabe onde, e depois jogado ao mar. No primeiro momento não acreditei. Porém, quando me dei conta de que tudo era brutalmente verdadeiro, senti uma dor que não conseguia passar. Viram-me em imagens de modo que ele era, na época do ginásio, gentil, atento aos outros, amadíssimo por Marisa, perseguido por Gino, o filho do farmacêutico. Certas vezes, cheguei a evocá-lo atrás do balcão da charcutaria nas férias de verão, quando era obrigado a um trabalho que detestava. Mas eliminei o resto de sua vida. A conhecia pouco, a sentia confusamente. Não conseguia pensar nele associado à figura em que se transformara. Todos os nossos encontros recentes se apagaram. Esqueci o período em que trabalhava na loja de sapatos da Piazza da Martiri. Culpa de Lilo, pensei no calor da hora. Com sua mania de forçar os outros, remexendo tudo, acabou por transformá-lo. Serviu-se dele de maneira obscura e depois o deixou ir. Mudei de opinião quase imediatamente. Lila tinha sabido da notícia horas antes.
Sabia que Afonso estava morto, mas não conseguia livrar-se da raiva que sentia dele havia dias, insistindo de modo debochado em seu caráter inconfiável. Então, bem no meio de uma tirada desse tipo, desabou no chão de minha casa, evidentemente pela dor insuportável. A partir daquele momento, tive a impressão de que ela o amara mais do que eu, mais do que Marisa, e como, aliás, o próprio Afonso me dissera várias vezes, o tivesse ajudado mais do que ninguém. Nas horas seguintes, perdeu todo o interesse, parou de trabalhar, se esqueceu de Dinaro e deixou Tina comigo. Entre ela e Afonso deve ter havido alguma relação mais complexa do que eu imaginara. Deve ter se aproximado dele como de um espelho, se enxergara nele e quisera tirar de dentro de seu corpo uma parte de si. Exatamente o contrário, pensei incomodada, do que eu havia narrado no meu livro seguinte. Afonso deve ter apreciado muito aquele esforço de Lila, se oferecer inteiro pela matéria viva, e ela o moldara. Ou pelo menos foi o que me pareceu no breve tempo em que tentei me acalmar e dar um sentido ao acontecimento. Mas no fim das contas, isso não passou de uma sugestão minha. Na verdade, nem então, nem mais tarde, ela jamais me contou nada sobre a relação entre eles. Ficou entorpecida no sofrimento, a fermentar quem sabe que sentimentos até o dia do enterro. Éramos pouquíssimos no funeral. Nenhum dos amigos da Piazza da Martiri compareceu, nem sequer seus parentes vieram. Fiquei chocada, sobretudo com a ausência de Maria, a mãe, embora os irmãos, Stefano e Pinúcia, tampouco estivessem lá, nem Marisa com os meninos, talvez filhos dele, talvez não. No entanto, quem apareceu de surpresa foi os irmãos Solara. Michele estava sinistro, magérrimo, olhava continuamente ao redor com olhos de louco. Marcelo, ao contrário, estava quase rompindo, algo que contrastava com o luxo de cada peça de seu vestuário. Não se limitaram ao cortejo fúnebre, foram de carro até o cemitério e estiveram presentes ao sepultamento. Durante todo o tempo me perguntei por que se expuseram àquele ritual e tentei interceptar o olhar de Lila. Ela não olhou para mim em nenhum momento, concentrou-se neles, não parou de fixá-los com um ar provocador. Afinal, quando viu que estava indo embora, agarrou meu braço, estava furiosa. Venha comigo. Aonde? Vamos falar com aqueles dois. Estou com as meninas. Enzo cuida delas. Vacilei, tentei resistir e falei. Deixa pra lá. Então eu vou sozinha. Suspirei. Sempre tinha sido assim. Quando me recusava a atendê-la, ela me deixava plantada. Fiz sinal a Enzo para que olhasse as meninas. Ele parecia nem ter notado Solara, e com o mesmo espírito com que a segui pelas escadas até a porta de Dom Aquile ou nas batalhas de pedras contra os meninos, acompanhei-a pela geometria das construções brancas repletas de lóculos. Lila ignorou Marcelo e se postou na frente de Michele. Como é que você veio? Está com remorso? Não me enche o saco, Lila. Vocês dois acabaram. Precisam ir embora do bairro. É melhor que vá você, enquanto é tempo. Está me ameaçando? Estou. Não ouse tocar em Genaro e não chegue perto de Enzo. Entendeu, Michele? Lembre-se de que sei muita coisa que pode acabar com você. Você e esse outro animal. Você não sabe nada, não tem nada e, acima de tudo, não compreendeu nada. Será possível que, mesmo tendo tão inteligente, ainda não se deu conta de que eu estou me lixando para você? Marcelo o puxou pelo braço e disse em dialeto: Vamos, Michele, estamos perdendo tempo aqui. Michele livrou o braço com força e se virou para Lila. Você acha que me mete medo porque Helena está sobre nos jornais? É isso que você pensa? Que eu tenho medo de umas quem escreve romances? Mas ela não é ninguém. Já você sim, você é alguém, e até sua sombra é melhor do que qualquer pessoa em carne e osso. Mas nunca quis entender isso, então pior para você. Vou tirar tudo o que você tem. Disse essa última frase como se de repente sentisse uma dor no estômago e então, como se reagisse à dor física, antes que o irmão pudesse detê-lo, desferiu um murro violentíssimo no meio da cara de Lila, derrubando-a no chão. Fiquei petrificada com aquele gesto imprevisto. Nem Lila poderia imaginá-lo. Estávamos habituados à ideia de que Michele não só jamais tocaria nela, mas também mataria quem ousasse fazê-lo. Por isso não consegui gritar, não emiti nem mesmo um som estranguloso.
Marcelo arrastou o irmão embora, mas nesse meio tempo, enquanto puxava e empurrava, enquanto Lila vomitava em dialeto palavras e sangue, ele me falou com ironia afetuosa: Ponha isso em seu próximo romance, Helena, e diga a Lila, se ainda não entendeu, que eu e meu irmão realmente não gostamos mais dela. Foi difícil convencer Enzo de que o rosto inchado de Lila foi resultado de uma queda desastrosa, que, como lhe dissemos, se seguiu de um desmaio repentino. Aliás, tenho quase certeza de que não se convenceu de modo nenhum. Primeiro, porque minha versão, confusa como eu estava, deve ter lhe parecido implausível. Segundo, porque Lila não se esforçou nem um pouco em parecer convincente. Porém, quando Enzo tentou objetar, ela lhe disse secamente que tudo tinha ocorrido exatamente assim, e ele parou de discutir. A relação deles era baseada na ideia de que até uma mentira evidente de Lila era a única verdade pronunciável. Fui para casa com minhas filhas. Dedê estava assustada, Elsa incrédula. Ima fazia perguntas do tipo: O sangue está dentro do nariz? Eu estava desnorteada, furiosa. De vez em quando descia para ver como Lila estava e para ficar com Tina, mas a menina estava apavorada com o estado da mãe e entusiasmada por poder cuidar dela. Por esses dois motivos, não queria deixá-la um minuto sequer, e então espalhava uma pomada nela com grande delicadeza, botava pequenos objetos de metal em sua testa para refrescá-la e diminuir a dor de cabeça. Quando levei minhas filhas para baixo como isca, a fim de atrair Tina para mim, acabei complicando a situação. Ima tentou de todos os meios entrar na brincadeira dos cuidados. Tina não quis ceder o campo nem um milímetro e berrou desesperadamente, mesmo quando Dedê e Elsa tentaram desaturá-la. A mãe doente era dela e não queria cedê-la a ninguém. Por fim, Lila expulsou todas, inclusive a mim, e com tanta energia que me pareceu já estar melhor. De fato, recuperou-se depressa. Primeiro a fúria se transformou em raiva, depois se transmutou em desprezo até por mim. Não conseguia me perdoar por ter ficado paralisada diante da violência. Dizia a mim mesma: Você se tornou o que, por meio e por veio morar aqui de novo. Se não foi capaz de reagir contra aqueles dois canalhas, você é muito certinha, quer bancar a madame democrática que se mistura com a plebe, gosta de falar aos jornais. Vivo onde eu nasci, não quero perder contato com minha realidade, mas você é ridícula. Os contatos já foram perdidos há muito tempo. Você desmaia só de sentir o fedor de vômito, de lixo, de sangue. Pensasse essas coisas e, enquanto isso, me vinham à cabeça as imagens em que me lançava contra Michele com crueldade. Eu batia nele, o arranhava, mordia, meu coração disparava. Depois o desejo de massacre arrefeceu e disse a mim mesma: Lila tem razão. Não se escreve apenas por escrever. Escreve-se para fazer o mal a quem quer fazer mal. O mal de palavras contra o mal de socos, pontapés e instrumentos de morte. Não muito, mas o suficiente. Claro, ela ainda tinha em mente nossos sonhos de infância. Pensava que se alguém conseguisse fama, dinheiro e poder com a escrita, transformava-se em alguém cujas palavras eram como raios. Quanto a mim, já sabia há tempos que tudo era mais medíocre. Um livro, um artigo podiam fazer barulho, mas os guerreiros antigos, antes das batalhas, também faziam barulho. E se isso não se acompanhasse de uma força real e de uma violência desmedida, era puro teatro. No entanto, eu queria me reabilitar. Um pouco de barulho já fazia mal. Uma manhã, fui ao andar de baixo e perguntei: O que é que você sabe que assusta o solar? Ela me olhou intrigada, deu um pouco de voltas desinteressadamente e respondeu: Quando trabalhei para Michele, pude ver muitos documentos, os estudei com cuidado. Certas coisas ele mesmo me deu. Estava com o rosto pálido, fez uma expressão dolorosa, acrescentou no dialeto mais escrachado. Se um homem quer uma racha e a deseja tanto que nem consegue dizer eu quero, se você o mandar pôr o pau no óleo fervente, ele põe. Depois, segurou a cabeça com as mãos, a sacudiu com força como se fosse um copo com dados dentro, e me dei conta de que naquele momento ela também se desesperava. Não gostava de como era forçada a tratar Genaro, como havia insultado Afonso, como tinha enxotado o irmão. Não gostava de nenhuma das palavras debochadas que agora lhe saíam da boca. Não se suportava, não suportava nada. Mas a certa altura deve ter notado que estávamos no mesmo humor e me perguntou: Se eu lhe der coisas para escrever, você as escreve? Escrevo.
E depois manda publicar? Talvez, não sei. Depende de quê? Preciso estar segura de que não me fará mal os Solares, e não a mim nem às meninas. Olhou para mim sem conseguir se decidir. Então disse: Fique com Tina por 10 minutos. E saiu de casa. Voltou depois de meia hora com uma bolsa de plano florido, cheia de documentos. Ficamos na mesa da cozinha enquanto Tina e Ima cochichavam movimentando bonecas, carroças e cavalos pelo assoalho. Lila tirou muitos papéis, apontamentos dela, até 2 cadernos de capa vermelha toda manchada. Imediatamente folhei curiosas estes últimos, páginas quadriculadas escritas com a caligrafia das velhas escolas fundamentais, uma contabilidade minuciosamente glosada numa língua cheia de erros gramaticais e rubricada em cada folha por um MS. Entendi que eram parte daquilo que o bairro sempre chamara de o livro vermelho de Manuela Solara. Como soava sugestiva, apesar de ameaçadora, ou justamente porque ameaçadora, a expressão livro vermelho durante nossa infância e adolescência. Mas não importava que se usasse outra palavra, registro, por exemplo, ou caso se modificasse a cor. O livro de Manuela Solara nos emocionava como um documento secretíssimo, o centro de aventuras sanguinolentas. No entanto, aqui estava ele. Era um conjunto de vários cadernos escolares, semelhantes aos 2 que estavam diante de nós, cadernos cebosos e banais, cuja borda interior e inferior direita se erguia em onda. Percebi num relance que a memória já era literatura e que talvez Lila tivesse razão. Meu livro, que estava fazendo tanto sucesso, era de fato ruim, e era ruim porque bem organizado e escrito com um cuidado obsessivo, porque eu não soubera imitar a banalidade descoordenada, antiestética, ilógica e deformada das coisas. Enquanto as meninas brincavam, e acaso insinuassem qualquer briga e já lançavam gritos nervosos para acalmá-las, Lila colocou sob meus olhos todo o material que possuía e passou a explicá-lo. Então o organizamos e sintetizamos. Quanto tempo fazia que não nos concentrávamos juntos em alguma coisa? Ela me pareceu contente. Entendi que era o que queria e esperava de mim. No fim do dia, ela desapareceu de novo com sua bolsa e eu voltei a meu apartamento para examinar os apontamentos. Depois, nos dias seguintes, quis que nos encontrássemos na Basic Side. Fechamo-nos em seu escritório e ela se pôs ao computador, uma espécie de televisão acoplada a um teclado, bem diferente daquele que tempos atrás ela mostrara a mim e às meninas. Acertou e apertou o botão de ligar. Enfiou retângulos escuros dentro de blocos cinzentos. Aguardei perplexa. Na tela surgiram tremores luminosos. Lila começou a bater no teclado. Fiquei boquiaberta. Nada de comparável a uma máquina de escrever, nem a uma elétrica. Ela acariciava com a polpa dos dedos as teclas cinza e a escrita nascia sobre a tela em silêncio, verde como a grama recém-gremiada. Aquilo que havia em sua cabeça, preso e sabe-se lá no córtex cerebral, parecia despejar-se no exterior como por um milagre, fixando-se na tela. Era a potência que, mesmo passando por ato, permanecia potência, um estímulo eletroquímico que se transformava imediatamente em luz. Pareceu-me a escrita de Deus como deve ter sido no Sinai, na época dos mandamentos, impalpável e tremenda, mas com um efeito concreto de pureza. Magnífico, falei. Eu ensino a você, ela disse. E de fato me ensinou, e começaram a alongar-se os segmentos brilhantes, hipnóticos, frases que eu dizia, frases que ela dizia. Nossas discussões voláteis que iam se imprimir no poço escuro da tela como rastros sem espuma. Lila escrevia, eu revisava. Então ela apagava com uma tecla, com outras fazia desaparecer todo um bloco de luz e o fazia ressurgir mais acima ou mais abaixo num instante. Mas logo em seguida era Lila quem mudava de ideia, e tudo se modificava de modo num segundo, movimentos fantasmásticos, o que está aqui ou não está mais, ou já está. E então, a necessidade de caneta, de lápis, não há necessidade nem mesmo de mudar de folha, colocar outra no rolo. A página é a tela, única, jamais o traço de um adendo, aparentemente sempre a mesma. E a escrita é incorruptível.
As linhas estão todas alinhadas com perfeição, emanando um sentimento de limpeza, mesmo agora que estamos somando as imundícies do solar às imundícies de meia campanha. Trabalhamos durante dias. O texto baixou do céu à terra com o barulho das impressoras, concretizou-se em pontinhos pretos depositados no papel. Lila o achou inadequado, reescrevemos. Foi difícil corrigi-lo. Ela estava irritada, esperava mais de mim. Achava que eu soubesse responder a todas as suas perguntas. Se enraivecia, porque tinha certeza de que eu era um poço de ciência, e, no entanto, a cada linha, descobria que eu ignorava a geografia local, os meandros das secretarias e o funcionamento dos conselhos municipais, as hierarquias de um banco, os delitos e as penas. Entretanto, contraditoriamente, há tempos não a sentia tão orgulhosa de mim, de nossa amizade. Precisamos destruí-lo, Helena. E se isso não bastar, vou matá-los. Nossas cabeças se chocaram, pensando bem pela última vez, uma outra, demoradamente, e se fundiram até se tornar uma só. Por fim, precisamos nos resignar e aceitar que tudo estava terminado. Inaugurava-se o tempo pálido das coisas consumadas. Ela reimprimiu tudo pela enésima vez. Eu coloquei nossas páginas no envelope e as enviei ao diretor da editora, pedindo que mostrasse o material aos advogados. Preciso saber, expliquei a ele por telefone, se esse material é suficiente para pôr o Solara na cadeia. Passou uma semana, passaram duas, até que uma manhã o diretor telefonou e se desdobrou em elogios. Você está numa fase esplêndida, ele disse. Trabalhei com uma amiga minha, mas o texto tem sua melhor marca, é extraordinário. Me faça um favor, mostre essas páginas ao professor Sarratori, assim ele vai entender como se pode transformar qualquer coisa numa leitura apaixonante. Não vejo mais Nino. Talvez por isso esteja tão em forma. Não ri, tinha urgência em saber o que os advogados haviam dito. A resposta me decepcionou. Não há material suficiente, disse o diretor, nem sequer para um dia de cadeia. Você pode até ter alguma satisfação, mas para a cadeia esses seus solares não vão, especialmente se, como você diz, estão enraizados na política local e têm dinheiro para comprar quem quiserem. Me senti fraca, as pernas bambas, perdi confiança e pensei: Lila vai ficar furiosa. Falei demasiada. Eles são bem piores do que eu pintei. O diretor percebeu minha decepção, tentou me pôr para cima, tornou a elogiar a paixão que eu pusera naquelas páginas. Mas a conclusão continuou a mesma. Com isso aqui você não vai conseguir arruiná-los. Depois, para minha surpresa, insistiu para que eu não deixasse o texto na gaveta e o publicasse. Eu mesmo telefono para o Expresso, me propôs neste momento. Se você se sair com um artigo tipo esse, será um gesto importante para você, para o público, para todos. Vai mostrar que a Itália em que vivemos é bem pior do que aquela que pintamos para nós. E me pediu permissão para submeter mais uma vez o texto aos advogados, para saber que riscos legais eu correria, o que poderia e o que era preciso eliminar e o que eu poderia manter. Pensei em como tinha sido fácil quando se tratou de assustar Bruno Socavo e recusei com firmeza. Falei: vou acabar sendo processada de novo, vou me ver inutilmente no bar de problemas e serei forçada a pensar coisas que não quero fazer por amor a minhas filhas, que as leis não funcionam com quem as teme, não com quem as viola. Esperei um tempo, tomei coragem e por fim contei tudo a Lila, palavra por palavra. Ela ficou calma, ligou o computador, deu uma passada no texto, mas acho que não releu. Fixava a tela enquanto refletia. Então me perguntou, num tom novamente hostil: Você confia nesse diretor? Confio, é uma pessoa excelente. Então por que não quer publicar o artigo? De que serviria? Para esclarecer as coisas. Já está tudo claro. Claro para quem? Para você, para mim, para o diretor? Balançou a cabeça descontente e disse com frieza que precisava trabalhar. Falei: Espere. Estou com pressa. Sem Afonso, o trabalho se complicou. Vá, por favor, vá embora. Por que você está irritada comigo? Vá, Helena. Não nos vimos por um período. De manhã mandava a Tina para mim. De noite, Enzo vinha buscá-la, ou ela gritava do patamar: Tina, venha para a mamãe. Passaram umas 2 semanas, acho, até que o diretor me ligou com um tom muito afetuoso. Muito bem,
Fico contente que tenha se decidido. Não entendi, e ele me explicou como um amigo dele do Expresso tinha telefonado, precisando e precisava urgentemente de um endereço meu. Por meio dele, fiquei sabendo que o texto sobre o Solara sairia com alguns cortes do número daquela semana. Você podia me avisar, falou, que tinha mudado de ideia. Suei frio, não sabia o que fazer. Fiz de conta que não houve nada, mas no segundo compreendi que foi Lila quem mandou nossas páginas para a revista. Corri para ela a fim de protestar. Estava indignada, mas a encontrei particularmente afetuosa e, sobretudo, alegre. Já que você não se decidia, decidi eu. Mas eu não tinha decidido não publicar o livro. Eu não. Então assine só você. Como assim? A escritora aqui é você. Foi impossível transmitir-lhe minha desaprovação e minha angústia. Qualquer frase crítica que eu dizia perdia o gume contra o seu mau humor ou seu bom humor. O artigo saiu com grande destaque, 6 páginas cerradas e, naturalmente, só trazia uma assinatura, a minha. Quando me dei conta, brigamos. Falei irritada. Não entendo por que você se comporta assim. Eu entendo, ela respondeu. Ainda trazia no rosto sinais do soco de Michele, mas com certeza não foi o medo que a impediu de assinar. Estava aterrorizada por outros motivos e disse: Eu sabia. Ela estava se lixando para o Solara, mas me senti tão magoada que a ataquei mesmo assim. Você tirou sua assinatura porque gosta de ficar escondida, porque é fácil atirar a pedra e esconder a mão. Estou cheia de suas tramóias. E ela começou a rir, achou a acusação insensata. Não gosto que você pense assim, disse. Então assumiu um ar enfesado, resmungou que mandara o artigo ao Expresso só com a minha assinatura porque a dela não valia nada, porque eu é que tinha estudado, porque eu era famosa, porque agora eu podia fustigar e qualquer um sem temor. Naquelas palavras, tive a confirmação de que ela ingenuamente superestimava minha função e lhe disse isso. Mas ela se aborreceu, disse que eu é que me subestimava, por isso mesmo queria que eu me empenhasse mais e melhor, que ampliasse ainda mais o consenso em torno de mim. O que ela mais desejava era que meus méritos fossem reconhecidos cada vez mais. Você vai ver, exclamou, o que acontecerá com o Solara. Voltei para casa sem energia. Não consegui afastar a suspeita de que ela estivesse me usando, exatamente como Marcelo dissera. Ela me atirara às feras e contava com um pouco de notoriedade que eu tinha para vencer uma guerra que era dela, para cumprir suas vinganças, para sufocar seus sentimentos de culpa. Na verdade, assinar aquele artigo foi para mim um novo salto de qualidade. Graças à sua divulgação, muitos fragmentos meus se rearticularam. Demonstrei que não tinha apenas uma vocação de romancista, mas assim como no passado tratara de lutas sindicais e que engajara na crítica de condição feminina, agora me batia contra a degradação da minha cidade. O pequeno público que eu conquistara em fins dos anos 60 se uniu àquele que, entre altos e baixos, cultivei nos anos 70, e a esse povo e a esse novo mais numeroso de agora. Isso favoreceu os 2 primeiros livros, que foram reeditados, e o terceiro que continuou vendendo muito bem, ao passo que cada vez mais ganhava corpo e ideia de fazer um filme a partir dele. Naturalmente, aquelas páginas me trouxeram enormes aborrecimentos. Fui convocada por aqueles policiais, fui ouvida na delegacia fiscal, fui vilipendiada em jornais locais de direita e com rótulos do tipo divorciada, feminista, comunista, apoiadora de terroristas. Recebi telefonemas anônimos que ameaçavam a mim e a minhas filhas num dialeto carregado de obscenidades. Porém, mesmo vivendo angustiada, a angústia agora me parecia connatural à escrita, acabei no fim das contas me agitando bem menos do que quando escrevi o artigo no Panorama e recebi a denúncia de Carmen. Era o meu trabalho, estava aprendendo a fazê-lo cada vez melhor. Além disso, me sentia protegida pelo suporte legal da editora, pela aceitação que tinha nos jornais de esquerda, pelos encontros sempre cheios com meu público e pela ideia de que eu tinha razão. No entanto, para ser honesta, não foi só isso. O que mais me tranquilizou foi quando ficou evidente que os Solara não fariam absolutamente nada contra mim. Minha visibilidade os impediu a maior invisibilidade possível. Michele e Marcelo não só não moveram uma segunda ação, mas mantiveram um silêncio completo sempre, e mesmo quando os encontrei diante dos tutores da ordem,
Ambos se limitaram a cumprimentos frios, mas respeitosos. E assim as águas se acalmaram. Tudo o que ocorreu de concreto foi a abertura de vários inquéritos e seus relativos processos. Mas, como previra o departamento jurídico da editora, os primeiros logo encalharam, os segundos terminaram, imagino, sob milhares de outros processos, e o Solara continuaram livres e soltos. O único prejuízo que o artigo causou foi de natureza afetiva. Minha irmã, meu sobrinho Silvio e até meu pai me excluíram, não com palavras, mas nos atos de suas vidas. Somente Marcelo continuou sendo cordial. Uma tarde me encontrei no estradão e olhei para o outro lado, mas ele parou diante de mim e disse: Helena, eu sei que se você pudesse não teria feito aquilo. Não estou com raiva de você. A culpa não é sua. Por isso saiba que minha casa sempre estará aberta para você. E rebati. Ontem Elisa bateu o telefone na minha cara. Sorriu. Sua irmã é quem manda. O que é que eu posso fazer? Mas aquele resultado, no fim das contas, conciliador, deprimiu Lila. Não escondeu a decepção, mas tampouco a externou. Seguiu em frente, fingindo que nada acontecera. Passava em minha casa para deixar Tina e ia se fechar no escritório. Contudo, às vezes ficava na cama o dia todo, dizia que a cabeça estava explodindo e cochilava. Tive o cuidado de não lhe lembrar que a decisão de publicar nossas páginas tinha sido dela. Não falei, eu lhe disse que os Solares se safariam sem um arranhão. A editora já tinha me alertado, agora é inútil ficar sofrendo. Mas mesmo assim, seu rosto estampava a tristeza por ter feito uma avaliação equivocada. Naquelas semanas, se sentia humilhada por ter passado a vida atribuindo um poder a coisas que, nas hierarquias ordinárias, contavam muito pouco. O alfabeto, a escrita, os livros. Ela, que parecia tão desencantada, tão adulta, se pôs fim à sua infância. Hoje penso, naqueles dias. Parou de me ajudar. Com frequência sempre maior, me deixou responsável por sua filha e às vezes, raramente, até por Genaro, obrigado a vadiar em minha casa. Por outro lado, minha vida era cada vez mais cheia de compromissos e eu não sabia como me virar. Certa manhã em que fui falar com ela sobre as meninas, me respondeu entediada. Chame minha mãe e peça para ela ajudar. Era uma novidade. Me retraí, embaraçada. Obedeci. Foi assim que Núzia veio à minha casa, muito envelhecida, remissiva, pouco à vontade, mas eficiente como quando cuidava da casa na época de enchia. Minhas filhas mais velhas logo a trataram com muita arrogância e agressiva, especialmente Dedê, que estava em fase de transição e não tinha mais nenhuma delicadeza. A pele do rosto se avermelhara, uma turgidez estava se deformando, varrendo dia após dia a imagem à qual estava habituada, e ela se sentia feia, ficava intratável. Começamos a ter bate-bocas do seguinte tipo: por que precisamos ficar com essa velha? Tenho nojo quando ela cozinha, é você quem deve cozinhar. Pare com isso. Ela cospe quando fala, reparou que não tem dentes? Não quero ouvir nenhuma palavra a mais, chega. Já temos de viver nesta latrina. Agora precisamos ter em casa essa aí também? Não quero que ela durma com a gente quando você não estiver. Dedê, eu já disse. Chega. Elsa não ficava atrás, mas agia à sua maneira. Mantinha-se seríssima, recorria a tons que pareciam me apoiar, mas na verdade eram pérfidos. Eu gosto dela, mãe. Você fez bem em trazê-la para cá. Tem um cheiro bom de cadáver. Agora eu lhe dou um tapa. Sabe que ela pode ouvir? A única que se afeiçoou imediatamente à mãe de Lila foi Ima. Estava sob a influência de Tina e imitava em tudo, inclusive nos afetos. Ambas ficavam à sua volta durante todo o tempo que ela trabalhava no apartamento e a chamavam de vovó. Mas a vovó era brusca, sobretudo com Ima. Fazia carinho na neta de verdade. Às vezes, se emocionava vendo como era falante e afetuosa, ao passo que trabalhava em silêncio quando a falsa neta buscava atenção. Nesse meio tempo, descobri, ela ia sendo roída por dentro. Ao final de sua primeira semana de serviço, me falou com olhos baixos. Helena, ainda não conversamos sobre o pagamento. Fiquei mal. Tinha achado estupidamente que ela viesse porque a filha havia pedido. Se soubesse que teria de pagar, escolheria uma jovem que agradasse as minhas filhas e a quem eu pediria tudo o que precisasse. Mas me contive. Falamos de dinheiro e fixamos um valor. Só então Núzia ficou mais serena. Encerrada a tratativa, sentiu necessidade de justificar-se.
Meu marido está doente, disse. Já não trabalha. E Lina enlouqueceu, demitiu Rino. Estamos sem nenhum centavo. Falei que entendia, pedi que fosse mais gentil com Ima. Obedeceu. A partir de então, apesar de dar todas as atenções a Tina, esforçou-se em tratar com gentileza também a minha filha. Foi com Lila, porém, que ela não mudou de atitude. Tanto na chegada quanto na saída, Núzia jamais sentiu a necessidade de passar na filha, que, no entanto, lhe arranjara aquele trabalho. Quando se encontravam na escada, nem sequer se cumprimentavam. Era uma velha que havia perdido a prudente amabilidade de antigamente. Mas é preciso dizer que Lila estava cada vez mais intratável, piorando os olhos vistos. Comigo, sem motivo nenhum, ela assumia frequentemente um tom irritado. O que mais me aborrecia foi o fato de que me tratava como se eu estivesse alheia ao que ocorria com minhas filhas. Dedê ficou de Chico. Foi ela quem lhe contou? Foi. Você nunca está em casa? E você usou essa expressão com a menina? E o que é que eu devia dizer? Algo menos vulgar. Você sabe como suas filhas falam entre si? E já escutou o que elas dizem de minha mãe? Eu não gostava daquele tom. Ela, que no passado se mostrara tão afetuosa com Dedê, Elsa e Ima, me pareceu determinada a diminuí-las aos meus olhos, e aproveitava cada ocasião para me mostrar que, de tanto viajar pela Itália, eu as estava negligenciando com graves consequências para a educação delas. Fiquei particularmente exasperada quando passou a me acusar de não ver os problemas de Ima. O que ela tem? Perguntei. Apareceu um tique no olho. Acontece raramente. Eu vi várias vezes. O que você acha que é? Não sei, só sei que se sente órfã de pai e não está mais segura de ser uma mãe. Tentei ignorá-la, mas era difícil. Como já disse, Ima sempre me preocupou um pouco, e mesmo quando enfrentava bem a vivacidade de Tina, de todo modo eu tinha a impressão de que lhe faltava algo. Além disso, de uns tempos para cá, reconhecia nela traços meus que não me agradavam. Era remissiva, cedia imediatamente em relação a tudo por medo de não agradar. Ficava triste por ter cedido. Teria preferido que ela herdasse a ousadia e a ousada capacidade de sedução de Nino, sua vitalidade displicente, mas não era assim. Ima demonstrava uma aquiescência descontente, queria tudo e fingia não querer nada. Os filhos, eu dizia, são fruto do acaso. Ela não puxou nada ao pai. Mas Lila não concordava nesse ponto. Ao contrário, achava sempre um jeito de aludir à semelhança na pequena com Nino. Só que não via nela nada de positivo. Falava como de um vício orgânico. E então me repetia sem parar. Estou falando essas coisas porque gosto dela e me preocupo. Tentei encontrar uma explicação para aquela animosidade repentina contra minhas filhas. Pensei que, como tinha se decepcionado, ela estivesse tomando distância de mim, sobretudo se afastando delas. Pensei que, como meu livro estava fazendo cada vez mais sucesso, legitimando minha autonomia em relação a ela e a seu julgamento, tentasse me diminuir, diminuindo as filhas que eu tinha feito e minha capacidade de ser uma boa mãe. Mas nenhuma das duas hipóteses me tranquilizou, até que uma terceira abriu caminho. Lila estava vendo o que eu, como mãe, não sabia ou não queria ver, e como se mostrava crítica, especialmente em relação a Ima, seria bom atender de suas ressalvas tinham algo de fundamento. Assim, comecei a observar melhor a menina e logo me convenci de que ela estava de fato sofrendo. Parecia proposta diante de alegre e expansividade de Tina, de sua elevadíssima capacidade de verbalização, de como sabia suscitar ternura, admiração e afeto em todo o mundo, especialmente a mim. Minha filha, que também era graciosa e inteligente, ao lado de Tina empalidecia, suas qualidades se apagavam e ela se ressentia. Um dia assisti a uma divergência entre elas, num belo italiano, o de Tina impecável na pronúncia, o de Ima ainda com algumas sílabas faltantes. Estavam colorindo com papéis certos perfis de animais e Tina tinha cedido usar o verde para um rinoceronte, enquanto Ima misturava cores ao acaso para um gato. E Tina disse: pinte de cinza ou de preto. Você não pode mandar nas minhas cores. Não estou mandando, só estou dando uma sugestão. Ima olhou para ela, alarmada. Não sabia a diferença entre uma ordem e uma sugestão. Falou: também não quero fazer sua sugestão. Então não faça. O lábio inferior de Ima tremeu. Está bom, disse. Eu faço, mas não gosto.
Tentei ser mais cuidadosa com ela. Para começar, evitei demonstrar entusiasmo por qualquer manifestação de Tina. Potencializei as capacidades de Ima. Passei a elogiá-la por qualquer coisinha, mas logo percebi que isso não bastava. As duas meninas gostavam uma da outra, o contraste as ajudava a crescer. Elogios artificiais não eram suficientes para evitar que Ima, espelhando-se em Tina, visse algo que a feria e cuja causa certamente não era sua amiga. Nessa altura, comecei a ruminar as palavras de Lila. É órfã de pai, não está muito segura de ter uma mãe. Lembrei a legenda errada do panorama. Aquela legenda, potencializada pelas brincadeiras maldosas de Dedê e Elsa, deve ter feito seus estragos, mas o centro da questão era mesmo aquilo. Excluí a hipótese. A ausência do pai me pareceu algo bem mais grave e me convenci de que o sofrimento vinha dali. Depois de chegar a essa conclusão, comecei a notar que Iman buscava a atenção de Pietro. Nas vezes em que ele telefonava para as filhas, ela ficava num canto e se punha a ouvir a conversa. Se as irmãs se divertiam, ela também fingia se divertir. E quando a conversa terminava e ambas se despediam do pai, Ima gritava: Tchau! Muitas vezes Pietro a escutava e dizia a Dedê: Me passe Ima para dar um oi. Mas naqueles casos ela ficava intimidada e saía correndo, ou então pegava o fone e não dizia a palavra. Tinha comportamentos semelhantes quando ela vinha de Nápoles. Pietro nunca se esquecia de lhe trazer uma lembrancinha, e Ima o rondava, brincava de ser sua filha, ficava contente quando ele lhe fazia um elogio, quando a pegava no colo. Certa vez que meu ex-marido veio ao bairro para levar Dedê e Elsa com ele, deve ter notado a evidente mal-estar da menina, e ao se despedir me disse: Faça uns carinhos nela, está triste por as irmãs saírem e ela ficar. Essa observação dele aumentou minha ansiedade e disse a mim mesma que precisava fazer alguma coisa. Pensei em falar com Enzo e pedir que fosse mais presente na vida de Ima, mas ele já era muito atencioso. Quando brincava de cavalinho com a filha, a certa altura, a desmontava nas costas e pegava minha filha. Se comprava um brinquedo para a Tina, comprava outro idêntico para ela. Se chegava a se comover com as perguntas inteligentes que sua pequena lhe dizia, se lembrava de também demonstrar entusiasmo pelos porquês, pela terra e pela terra da minha filha também. Mas mesmo assim conversei com ele, e às vezes Enzo chegou a censurar Tina quando ela ocupava o centro da cena e não dava espaço a Ima. Isso me desagradou. A menina não tinha culpa nenhuma. Nessas ocasiões, Tina ficou desconcertada. A tampa que desceu de repente sobre a sua fervura lhe pareceu uma punição imerecida. Não entendia por que o encanto se recompensa e se recompora. Apressou-se em recuperar a aprovação do pai. Então fui eu que a atraí para mim e brinquei com ela. Em resumo, as coisas não iam bem. Certa manhã eu estava no escritório de Lila, queria que ela me ensinasse a escrever no computador. Ima brincava com Tina debaixo da escrivaninha, e Tina traçava com palavras lugares e personagens imaginários com a inteligência de sempre. Criaturas monstruosas estavam perseguindo suas bonecas. Príncipes corajosos estavam prestes a salvá-las. Mas ouvi minha filha exclamar com uma raiva inesperada: Eu não. Você não? Eu não me salvo. Não é você quem se salva, é o príncipe. Eu não tenho. Então eu deixo o meu salvar você. Já disse que não. Me senti ferida por aquele salto brusco com o qual Ima passou da boneca para si mesma, apesar de Tina tentar entretê-la na brincadeira. Lila ficou nervosa com minha distração e disse: Meninas, ou vocês falam em voz baixa ou então vão brincar lá fora.